Vamos fazer aqui, atender a Débora. A Débora escreve e pergunta. Ela é lá de Suzano, estado de São Paulo. Padre Fábio, quando eu estou em oração e peço a Deus uma resposta, costumo observar essas respostas por meio de sinais. Mas aí fico indecisa. O que devo fazer quando percebo o sinal? Primeiro, a gente precisa conviver com ele, Débora, porque às vezes a gente faz a leitura do sinal de acordo com o nosso desejo. Deus nos fala. Eu me lembro que na minha dissertação de mestrado, o eixo, o ponto principal da minha reflexão foi justamente como Deus se manifesta na vida humana. Era um título comprido, difícil, né? O processo da revelação divina, o processo maêutico da revelação. É um teólogo que eu gosto muito, que eu escolhi para ser o meu teólogo de dissertação, que pega no conceito socrático de maêutica. Sócrates era filho de parteira. E ele, observando a mãe dele, ajudando as mulheres a dar à luz, porque a parteira, ela facilita o parto, né? Ela não faz o parto, ela facilita para que a criança nasça. Sócrates, observando, ele identificou que aquele processo de parturiar uma criança é semelhante ao processo de fazer nascer o conhecimento numa pessoa. A criança já está lá dentro, a gente só faz sair para fora, né? Vir para fora. O conhecimento é a mesma coisa. Quando eu estou com uma criança, Sócrates acredita que todos os conhecimentos do mundo já estão dentro daquela criança. O que a gente precisa fazer é parturiar as experiências que já estão ali, inconscientes, que de alguma maneira a gente vai herdando da humanidade. E quando Sócrates identifica que, ao ser professor, ele faz o mesmo que a mãe dele fazia quando era parteira, ele cria a maêutica, que é um método de educação. Na maêutica, você nunca responde o que o aluno perguntou. Você faz uma pergunta respondendo a outra, entende? Você não responde com uma resposta, você responde com uma outra pergunta. Então, eu vou estimular aquele que me pergunta a chegar à resposta por ele mesmo. Eu não dou a resposta pronta. Ele me pergunta, ao invés de responder, eu faço uma outra pergunta para ele. Eu faço isso muito com a minha mãe, porque a minha mãe, ela é muito esquecida, ela é distraída. Algumas pessoas achavam que ela estava até esclerosada já. Eu falei, não, eu conheço bem a minha mãe é distraída. Então quando ela pergunta, será que eu já tomei esse remédio? Eu falei, mãe, será que a senhora já tomou remédio? Eu faço a mesma pergunta para ela. A senhora acordou que hora? O que a senhora fez na hora que levantou? E aí eu sei que ela já tomou. Eu poderia muito bem dizer, não mãe, a senhora já tomou o remédio. Mas é melhor não dizer, porque eu preciso colocar a cabeça dela para funcionar. Então, esse era o meu método maêutico com a minha mãe. Ao invés de responder, a senhora já tomou, eu fazia uma pergunta que ajudasse ela mesma a chegar à conclusão de que ela já tinha tomado. O teólogo da minha dissertação pegou esse conceito de maêutica, que Sócrates aplicou na sua filosofia, no seu processo pedagógico, na sua maneira de ser professor, que Sócrates era professor, e ele interpretou que a revelação de Deus na história é sempre assim. Nós já temos todas as respostas dentro de nós. Deus já está presente dentro do meu coração, Deus já está presente dentro do seu coração. Como é que eu vou descobrir a sua vontade? À medida em que eu permito que esse Deus fale comigo. Não há nenhuma novidade mais a ser dita, e a igreja diz isso. A revelação terminou com a morte do último apóstolo. Olha que interessante isso. Mas como é que eu posso extrair alguma novidade dessa revelação de Deus na história humana, que teve o ponto alto em Jesus e que depois terminou de ser manifestada com a morte do último apóstolo? Eu vou descobrir que toda essa novidade já está dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, e nós vamos descobrindo à medida que nós vamos fazendo as perguntas para nós mesmos a respeito do que Deus quer de nós. Então, Queiruga, que é o teólogo que eu estudei, ele dizia assim: Deus sempre fala com o coração humano. Deus nunca priva. Pode ser o homem mais pecador do mundo, Deus vai falar com ele, se ele der condições de ouvir a voz que lhe fala. Então, Deus está sempre falando comigo, Deus está sempre falando com você.
A gente poderia até ousar em dizer: Deus fala mais com o Papa Francisco ou fala mais comigo? Deus fala mais com o Papa Francisco ou fala mais com o Christian? Deus fala do mesmo tanto, com todos nós. O que vai fazer a diferença é o tanto que a gente para escutar. Deus fala comigo com a mesma intensidade que falou com Santa Teresinha. Deus fala comigo com a mesma intensidade que falou com Francisco de Assis. O que vai fazer a diferença é o tanto que eu paro para ouvir o que ele diz. Aí Queiruga até dizia que Deus se manifesta sempre, mas que nós temos os obstáculos da nossa inteligência, ou então da nossa pouca inteligência, de não sermos capazes de compreender o que ele nos diz. Então, Débora, toda vez que você percebe que Deus lhe dá um sinal, conviva com esse sinal. Preste bem atenção para você saber se Deus está realmente dizendo o que Ele quer dizer, ou se você está forjando compreender o que você gostaria que Ele dissesse. Porque às vezes isso acontece. Eu peço a Deus que me dê a graça, vou dar um exemplo simples. Senhor, eu quero que o Senhor me dê a graça de gravar um disco em Los Angeles. Muita gente tem essa vaidade de sair do Brasil para ir a Los Angeles, para entrar nos grandes estúdios com os grandes produtores de Los Angeles. Eu nunca tive esse desejo. Pode ser que um dia eu tenha, pode ser que um dia eu tenha a oportunidade de fazer isso. Aí eu vou rezar e pedir a Deus que me ilumine para saber se aquilo é uma vontade. Mas a minha vontade é tão grande de gravar um disco lá em Los Angeles, que eu vou dar um jeito de escutar que Deus está me mandando ir para lá. Então, eu não faço a leitura dos sinais de acordo com o que o sinal está dizendo. Eu faço a leitura dos sinais de acordo com o que eu gostaria de ouvir. É por isso que eu gosto muito daquela música do Gilberto Gil. Está no tom. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tem que desatar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos meus sonhos. Tenho que perder a data, tenho que me achar, e por aí vai. Mas olha como é interessante isso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar o nó da gravata, tenho que desatar o nó do sapato. O que significa desatar o nó da gravata? Quem usa a gravata sabe muito bem o que significa isso, não é? Depois de um dia de trabalho, você chega em casa cansado, estressado, você vai tomar uma taça de vinho, a primeira coisa que você faz? Desafrouxa o nó da gravata, porque aquele nó, ele está muito ligado à obrigação, postura. E quando a gente chega em casa, você quer mais é ficar à vontade. Tirar os sapatos é uma demonstração de intimidade. Quando eu chego na casa de uma pessoa que eu tenho intimidade, eu não ouso em tirar os meus sapatos, ficar descalço, porque me faz bem. É uma maneira que eu tenho de dizer ao meu corpo que ele pode relaxar, que ele está em casa. Quando a gente quer falar com Deus, e o poeta Gilberto Gil nos deu algumas dicas preciosas, a gente tem que desatar os nós do desejo também. Isso é, eu não posso ficar amarrado àquilo que eu tanto desejo. Eu tenho que me despojar. A grande questão é essa. Só pode ouvir o que Deus está dizendo aquele que despojou do que diz a si mesmo. É até bom repetir isso. Só pode ouvir o que Deus está dizendo aquele que despojou-se do que diz a si mesmo. Porque aí eu corro o risco de ouvir não o que Deus está me revelando, mas eu corro o risco de ouvir aquilo que eu gostaria que Ele me revelasse. Então, se eu não desafrouxar os nós, se eu não retirar um pouco o meu desejo da história, aí você pode até dizer, padre, mas um ser humano pode viver sem desejar? Não, mas nós podemos observar o desejo. Nós podemos ter uma compreensão cada vez mais acertada do que desejamos, de como funciona o nosso sistema. Nós desejamos o tempo todo e é isso que nos mantém vivos.
Nós nunca, Lacan, o grande psicoterapeuta, dizia que o ser humano nunca pode parar de desejar, porque o que realiza o ser humano não é aquilo que ele tem, mas é aquilo que ele é ausente. Não é o que nós já alcançamos que nos mantém em pé, minha gente. O que nos mantém em pé é aquilo que nós não temos. Olha que interessante isso. Você olha para tudo aquilo que você já alcançou na vida e você chega à conclusão de que isso não é o suficiente para lhe manter em pé e nem disposto para viver. É o que você ainda pode alcançar. Não significa que você está sendo ingrato com a vida, com aquilo que você já alcançou, não. É que se a gente não se desprender do que a gente alcançou, a gente para de alcançar outras coisas. Se a gente ficar abraçado àquilo que a vida já nos deu, se a gente ficar abraçado aos discos que a gente já gravou, aos livros que nós já escrevemos, aos trabalhos que nós já executamos, a gente não se abre à possibilidade de fazer coisas diferentes, coisas novas. É por isso que é tão difícil, é por isso que é tão complicado para aquelas pessoas que fazem muito sucesso, depois voltar a uma vida normal quando o sucesso passou. Sair de cena requer muita sabedoria. Por quê? Geralmente aquela pessoa que foi endeusada num tempo da vida, nossa, como ela era importante, ele foi presidente da República, ele era recebido em todos os lugares, com os tapetes vermelhos. De repente ele sai do poder, 10 anos depois ninguém nem lembra mais. Ou sabe quem ele é, mas não tem mais aquela pompa para receber, ele não vai ser recebido da mesma maneira como era antes. Aí a pessoa entra em depressão. Aí a pessoa perde o sentido da vida. Por quê? Porque continuou amarrado no desejo. Não soube abrir as portas para identificar a possibilidade de viver um novo tempo. Sem protocolos. Ser tratado como gente pelo outro. É tão bom. É tão bom você ser tratado como gente. Descansa tanto a gente quando o outro lhe olha como um ser humano só. Quando esquece os títulos que você tem, ou quando esquece a sua fama, e observa só o ser humano que você é, e acolhe você assim. Para a pessoa que vive o tempo todo, essa coisa de ser imaginado pelo outro, né? Porque a pessoa famosa, ela transita o tempo todo dentro de um contexto de imagem. O outro vê na televisão, o outro vê na capa do livro, o outro vê na capa do CD, o outro vê porque ele é o presidente, porque ele é o senador, ele é o escritor, ele é o ator, ele é o diretor. Então na hora que está diante dele, perde até a espontaneidade, perde a naturalidade e corre o risco de não tratá-lo como um ser humano. Por isso que às vezes a relação é tão cansativa, porque é uma relação objetal, não é uma relação natural. O outro parece que se presta a ser um objeto da nossa satisfação. Então a gente nem cumprimenta, já quer tirar uma foto. Nem fala nada, já vai para tirar uma foto. Então quando a gente tem esse contexto, nós corremos o risco de colocar o outro dentro de uma vida que não é real. E depois que por isso, quando ele precisa voltar à vida real, ele tem muita dificuldade. Por isso que é sempre bom a gente experimentar, ser tratado como gente e fazer questão de estar ao lado de pessoas que nos tratam como gente, como pessoas, e só. Se a gente não se desamarra dos desejos, a gente não consegue receber a vida com as suas mudanças. E aí, Débora, se a gente não é capaz de fazer a leitura destes sinais, dessa voz de Deus, nos indicando até isso que eu acabei de falar, talvez seja o momento de sair de cena. E aí eu observar que Deus está me dando todas as dicas para isso. Que Deus está encaminhando o meu coração para compreender a minha retirada como necessária. Para isso que a gente reza. Eu também quero saber qual é o meu lugar no mundo. Eu venho aqui, eu tenho o meu trabalho aqui na Canção Nova, eu viajo pelo Brasil levando a palavra de Deus através da minha música, através da minha arte. Eu acredito no meu ministério. Eu tenho quase 80 pessoas ligadas ao meu trabalho hoje. Então meu trabalho gera a vida de mais de 80 famílias. Eu fico orgulhoso disso. Eu fico muito orgulhoso, fico muito feliz de saber que eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho como padre que me leva a muitos lugares. Mas se por acaso eu começar a perceber os sinais de que Deus não me quer mais assim,
Eu não posso negligenciar os sinais. Por outro lado, eu tenho de conviver com eles. E é por isso que eu sempre digo, Débora, como é que a gente observa que está na hora de mudar? Quando você começa a perceber que você está ficando incomodado com a vida que tem. Gosto de dizer sempre isso. Leve a sério aquilo que lhe incomoda. Observa bem aquilo que está lhe incomodando, porque Deus lhe fala através disso. Preste atenção nos incômodos da sua alma e você vai começar a identificar ali a voz de Deus, lhe ajudando a identificar uma mudança. É assim. Quando nós percebemos que o coração está ficando incomodado, que você já não está inteiro naquilo que você faz, talvez Deus esteja ali te lançando uma corda para que você segure e Ele te leve a um novo tempo, a uma nova vida. Eu admiro muito e eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Saírem no auge dos seus trabalhos e optarem por uma vida mais reclusa, optarem por uma vida mais simples, optarem por uma vida com mais cotidiano, digamos assim, né? Com mais rotina. Quem se lembra daquela menina, né? Ana Paula Arósio, né? Aquela atriz da Globo, famosíssima. De repente aquela menina, sei lá, incomodada com o contexto da vida que vivia, teve coragem de abrir mão de tudo. Uma atriz ter um contrato com a Globo, a gente sabe o que significa. Não sejamos hipócritas. Quem trabalha nesse ramo, tenho certeza que 90% dos atores do país gostariam muito de ter um contrato de exclusividade com a Rede Globo, que é a maior produtora de teledramaturgia da América Latina. Então, de repente, uma moça daquela que diz, eu não quero mais, aí se refugia para viver no sítio. A gente sabe, né? Foi viver num sítio. Quais são os motivos do coração daquela menina? Qual foi a voz que ela ouviu? Não sei. O que eu sei é que ali houve uma transformação muito corajosa, uma renúncia muito corajosa, que eu preciso fazer, você precisa fazer. Todos os dias nós precisamos prestar atenção no que incomoda o nosso coração. Porque a partir do momento que a gente sabe o que nos incomoda, é que a gente começa a entender o que Deus quer de nós. Muitas vezes, grandes transformações só virão no momento em que a gente levar a sério aquilo que está nos incomodando. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Peço que Deus nos abençoe, que derrame sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.